Olá, estamos aqui em mais um Metascast, mais um episódio incrível. E hoje temos uma convidada ilustre, um tanto quanto interessante. Não poderia ser diferente, porque o Metascast é o podcast das mulheres imparáveis e das mulheres never quit. Mulheres que estão aqui no shopping, no Parque Jacarepaguá, não deixem de ouvir, arrastem as cadeiras, porque o papo vai ser bom. Vamos lá. A convidada de hoje, nada mais, nada menos. Eu vou ter que falar de quem que você é a esposa. Porque o cara é casca grossa e ele tá aqui. Porque ele veio fazer a segurança dela. Ela é esposa de um dos caras mais cascas grossas, assim seria? Seria. Do MMA, Pedro Rizzo. Eu tô aqui com Mona Lisa Navas. Que prazer te receber, que bom que você veio. Obrigada, minha amiga. É um prazer, é meu. Estar ao lado de uma pessoa tão especial, uma pessoa tão dedicada às mulheres, ao entendimento da vida de uma mulher, da rotina. E, assim, compartilhar esse momento com você é nada mais do que um prazer. Só você para fazer isso comigo, mas tudo Meu bem. Deus, eu sei. A agenda dela é uma loucura e a gente já vai entender por quê. Gente, Mona Lisa é mãe de 3 filhos. Ela é diretora-geral da Usina de Campeões, um projeto social. Ou seja, não é mãe de 3 filhos, é mãe de 354 filhos, a gente pode falar assim. Esposa do Pedro Rizzo, casca grossa, já falei. Que mais que eu posso falar de você? Eu sou formada em Direito, sou coach infanto-juvenil, analista comportamental e, atualmente, estudante de biomedicina também. Então, você vê que você tem vários desafios, né? E, além disso, é amiga, é mulher, se cuida. Sim. E tem todos os desafios de pilares que nós, mulheres, enfrentamos no dia a dia, né? Maternidade, é trabalho, é o autocuidado e é por aí que vai ser a nossa conversa de hoje. Maravilhoso, tudo que eu amo. Onde que eu vou começar? Onde que eu te conheci? Eu estava pensando hoje, né? Eu falei, a gente vai gravar e eu estava pensando onde que eu conheci a Mona Lisa. Eu acho que a gente já se conhecia antes. E, na verdade, teve um evento na Marina da Glória. Não, acho que a gente foi se conhecia antes disso. Acho que a gente se encontrou num UFC. Foi, né? A gente se conheceu, acho que lá. Isso. A gente já sabia quem era uma outra, né? Lógico, a Aline, marido, né? O Rogério, amigo do Pedro. Então, a gente já conhecia uma outra. Exato, eles já eram amigos, né? E aí, a gente se encontrou no UFC. Foi o primeiro encontro. Batemos papo nos bastidores. Mas só nos conhecemos, né? Foi um oi, tudo bem? Foi um pós-luta. Assim, foi bastidores, o pós-luta. E aí, dali, a nossa amizade se concretizou quando engravidamos juntas. E aí, o que eu estava lembrando eu fiquei sabendo que você estava grávida nesse evento, acho que foi, na Marina. Ou foi um outro evento de luta? Sim, foi no evento da Marina. Você estava grávida. Eu estava grávida. E eu também. Isso mesmo. Nós estávamos grávidas juntas. E o que eu queria que você contasse é porque quando a gente se encontrou e você falou que estava grávida, eu falei, como assim grávida? E nós grávidas juntas, você me detalhou sobre o que tinha acontecido há pouco tempo com você. Sim. Né, sobre uma doença aí do carrapato, que eu vou querer que você conte disso tudo que deu uma reviravolta na sua vida. Conta pra gente, assim, com detalhes. Como é que foi isso tudo? Essa situação toda, na verdade, já que você mandou detalhar, eu vou detalhar. Aos 35 anos, eu descobri que eu estava estéril. Eu venho também do esporte, né? Comecei a fazer esporte. Fiz luta, mas também fui muito para a área do fisiculturismo. E chegou um momento na minha vida que eu fui fazer uma troca de DIU. E o médico comentou comigo que eu não tinha mais endométrio. E um dos meus ovários estava completamente seco. Então, que eu não engravidaria mais. Isso foi aos 35, 36 anos. Hoje eu tenho 47. Eu parei de fazer qualquer método contraceptivo e continuei minha vida normalmente, até que eu estava prestes a competir. A gente estava com uma planilha já certinha de competição. Eu ia subir ao palco com o fisiculturismo em fevereiro. Tava tudo certo. Pronta, eu estava no shape, pronta. Eu só tinha que manter, porque como eu tinha muita facilidade de perder, eu estava pronta para o palco, mas eu estava só segurando para não Nisso, perder nem você ganhar. Casada com Pedro, Casada já com tinha Pedro, 2 filhos. 2 filhos em idades diferentes. A Luísa hoje tem 22 anos, o Bernardo tem 16 e a Maitezinha, que é meu milagre, tem 7 aninhos. Mesma idade do Roger, né?
E aí, o que aconteceu? Nós fomos para Las Vegas, para a luta do José Aldo. Pedro treinou o José Aldo a vida inteira. Os chutes, né, do José Aldo, proveniente do Pedro Rizzo, que foi o professor dele desde o início. E a gente foi para essa luta, sendo que eu estava pronta para competir. Eu ia subir no palco em fevereiro. Então, eu estava com uma saúde de ferro. Estava bem, estava feliz. Até que eu comecei, no segundo dia que a gente chegou em Las Vegas, com uma febre de 40 graus. Uma febre muito alta lá, muito forte. Eu me tremia muito, eu achava que eu ia morrer, foi uma coisa assim muito ruim. Os médicos do UFC fizeram atendimento, Dr. Tanuri, só gratidão. E aí, ninguém conseguiu descobrir nada, porque eu não tinha catarro, eu não tinha garganta inflamada, não tinha, a escuta estava boa, estava tudo bem. Então, acharam que eu podia estar com dengue. E me medicaram só para controlar a febre. Eu passei os dias todos daquela luta, que foi uma luta fatídica, que foi a luta com o Conor McGregor, que foi a luta que ele também perdeu o cinturão. E nós voltamos ao Brasil muito tristes, assim, eu doente, o Aldo sem o cinturão e a gente bem tristes. E a febre não passou, mas eu continuei treinando. Você sabe que a gente é teimosinha, né? E a gente acha que está tudo bem. E quando foi dia 26 de dezembro, eu não levantava mais da cama. Era além da febre vir só à noite, era uma dor no corpo, era um cansaço, era uma fadiga tão surpreendente que eu não conseguia mais levantar da cama. Aí o Pedro me levou ao médico dele, que é o médico que fez a despedida dele da última luta, que foi em 2015, o mesmo ano, na verdade, foi Pedro se despediu em 2015, isso aconteceu em dezembro de 2016. Minto, dezembro de 2015. E aí eu fui no médico, e aí ele fez vários exames, me internou, a gente fez vários, só não colhi o líquor, mas o resto eu fiz tudo e deu tudo negativo. E aí ele falou, Mona Lisa, você vai sair daqui já com uma medicação, porque se por acaso isso for febre maculosa, você não vai viver. Caramba! Seus exames estão muito ruins e a gente precisa... é febre maculosa? Febre maculosa é a doença do carrapato. Caraca. E eu peguei lá fora, então ela é a doença de Lyme, que o Justin Bieber tem, né? A Avril Lavigne tem. E é uma doença que você, uma vez picada, você carrega ela a vida inteira, para sempre. Ela deixa lesões, ela deixa sequelas no coração, artrite, dores. Aline, eu sou tão abençoada que eu não sinto nada. Uau! Tá? Mas se você for ver o Justin Bieber, se você for ver as pessoas que tiveram Lyme, elas têm sequelas. Tem sequelas. É muito comum ter sequelas. Epilepsia, tem vários tipos de coisas. Inclusive, eu lembro que quando você falou que estava grávida, eu falei, como? Porque por conta disso você não poderia ter filhos. Além de eu ser estéril, eu estava doente. Então, eu comecei um tratamento de medicação oral em casa e a febre melhorou. Quando aconteceu isso, eu lembro que isso foi em dezembro, passei o janeiro todo medicada. No primeiro dia de carnaval, numa sexta-feira, em fevereiro, logo início do ano mesmo, logo início de fevereiro, eu abri um abscesso na barriga. Tipo um furúnculo, só que ele não tinha cabeça. E aí eu liguei para o meu médico, que foi esse médico que descobriu a febre maculosa. E ele me falou, Mona Lisa, eu não estou no Rio, você vai ter que procurar um hospital. Eu fui para o hospital, expliquei tudo e me passaram outros antibióticos, outras medicações e nada resolveu. Abriu, esse abscesso não parava de doer, e aí o médico foi... Aí eu liguei para o meu médico, um amigo meu, lá de Sorocaba, doutor Heitor Consani, que falou, olha, vem em jejum que eu vou abrir. Porque não é normal um abscesso desse tamanho, inflamado, com dor. Tem as imagens, depois, se você quiser, eu te mostro. E aí ele abriu ao redor, mandou para biópsia e deu negativo. Fiquei 4 dias internada, tomando medicação na veia e negativo. Eu falei, nossa, que bom, não tenho nada, estou curada. E ele falou, bom, não é bom. Eu falei, como não é bom? Aí ele, não, alguma coisa tem que ter. Sim, porque é um sinal do corpo, Primeiro, que você está tomando um antibiótico, não era para estar aparecendo nada. Segundo, que você surge um abscesso e agora não dá nada. Ou seja, é alguma coisa.
volta para casa e vamos aguardar. 2 dias que eu cheguei em casa, abriu outro abscesso. Aí eu liguei para ele, ele volta de novo. Só que agora você vai ficar 15 dias internada. Fiquei 15 dias internada, ele mandou essa biópsia para um local adequado de referência, né, para doenças especiais. E deu o diagnóstico de micobacteriose atípica. A parede do meu abdômen tinha uma camada de pus. Meu Deus, isso estava... E ali eu fui abrindo o abscesso e eu tive que abrir na barriga. Mas isso era por conta da Isso é doença por do conta carrapato. da doença do carrapato. Foi abrindo, eu fui... E você é grávida? Não, eu não estava Ainda grávida não. ainda. Eu tenho mais de 5 cortes no abdômen. Já fiz uma cirurgia para reduzir, mas 2 são bem grandes, eu não consigo, mas também não me incomodam mais. Fazem parte, são marcas da minha luta, da minha guerra, e eu enxergo assim. Fiquei internada 4 meses, direto em Sorocaba. Então, eu fiquei sem meus filhos, fiquei numa semi-intensiva, sem meu marido, sem ninguém. Eu não conhecia ninguém. Deixa eu te Além perguntar. do médico que estava me cuidando de mim. Desculpa te interromper, mas assim, num momento como esse, o que passa na cabeça? Aline, eu tinha uma paz que eu não sei nem explicar. É mesmo? Eu sou uma pessoa altamente controladora. Eu gosto de ter o controle de tudo na vida. Saber tudo. Tudo que eu vou fazer, hora de tudo, agenda do Pedro, agenda minha, agenda das crianças, tudo. Eu sou altamente controladora. Eu não sei explicar de onde surgiu aquela paz. Só Deus. Só pode ter sido ele. Porque eu lembro que eu falava pro Pedro assim, ó... Eu não ficava sem o Pedro. A gente vivia junto, você sabe. Você também é assim, a gente trabalha junto. A gente tem um ritmo de casal que trabalha junto. E aí, eu acordava e dormia naquele hospital e toda noite, quando eu deitava, eu via uma tenda branca em cima da minha cama, em cima do meu leito. E aquilo me trazia uma paz, assim, que eu não sei nem explicar. Com 4 meses de internada, o médico 4 meses você 4 ficou assim? meses. O médico virou para mim e falou assim, Mona Lisa, a gente precisa fazer alguma coisa, porque daqui a pouco você vai pegar uma infecção hospitalar. Ou você aluga um apartamento e continua vindo todos os dias fazer medicação aqui. Ou eu vou tentar um home care, mas eu não posso garantir, porque se um plano, né, está autorizado a me lá a medicação, passar para outro estado, não é uma burocracia muito simples, mas ele conseguiu. Eu vim, graças a Deus, de home care para casa, vim com uma PIC, que chama, né, que é um catéter profundo. Ele jogava a medicação diretamente no meu coração. Nessa época, eu tomava 3 antibióticos intravenosos, altamente hospitalares e altamente fortes, né? E aí, fiquei em casa nesse período. Com 45 dias, essa PIC infeccionou. É muito comum ter que trocar. Aí, eu fui no hospital da Unimed. Nem preciso falar, né? Eu fui no hospital trocar a PIC. E quando nós trocamos, a PIC, ao invés de ser colocada na minha subclave, ela foi colocada na minha jugular. E ela rompeu a minha jugular. Que isso, gente. E eu não sabia. Eu saí do hospital sangrando, voltei, mostrei para a médica. A médica respondeu que estava tudo bem, que era assim mesmo, e para eu aguardar. Minha enfermeira em casa todo dia olhava, quando ela ia administrar a medicação, jorrava sangue, e ela falava, nossa, não é possível, liga, vamos falar. Falava com a enfermeira, com a técnica, com a médica, e todo mundo, não, é normal, pode continuar, é normal. E assim eu fiquei por 7 dias. No 7º dia, eu não virava o pescoço. Acordei com o pescoço totalmente duro, travado, esse lado meu todo inchado. E aí o Pedro correu comigo para o hospital, lógico. E aí eu estava com uma trombose extensa de tórax, braço e peito. Não foi para minha cabeça, um trombo nenhum se deslocou, graças a Deus. Fiquei na UTI por mais ou menos uns 15 dias. Tive alta, tive que ficar usando Clexane por um bom tempo. Não podia fazer acesso da região peitoral para cima, porque eu estava reduzindo uma trombose, então eu tive que fazer, na época que eu fiquei internada os 15 dias, virilha, pé, e é super desagradável, super dolorido. Nossa. Por final, eu botei um podcast, que é uma
um acessozinho que a gente usa muito em pacientes com câncer, né? Ele é bem profundo e eu coloquei ele bem na costela. Vim para casa e com 24 horas eu comecei com 40 graus de febre. Voltei para o hospital e eu tinha pego uma KPC na ponta desse catéter. O que é isso? KPC é a bactéria hospitalar que mais mata. Que Para você ter provação. ideia, foi literalmente uma provação. Para você ter ideia, a febre maculosa no Brasil, ela mata... Mas isso tudo acontece... Essas infecções são... costumeiras, não, como é que eu vou dizer? Acontecem para quem tem a febre maculosa. Não é comum ou não necessariamente? É comum para paciente muito tempo internado. Ah. Era o que estava acontecendo comigo. Muito tempo com acesso, muito tempo internado, você corre mais riscos de ter intercorrências. E foi exatamente o que eu vivi. Então, a primeira situação minha foi a febre, que a febre maculosa mata no Brasil hoje 56% das pessoas que são picadas pelo carrapato. Eu passei dela. A segunda, trombose extensa de tórax, não é uma coisa muito simples e muita gente não passa disso ileso. Eu passei por ela. E, por último, a KPC. A KPC mata 90% das pessoas que pegam KPC. E eu sobrevivi à KPC. Só que quando eu peguei a KPC, eu já estava grávida, eu não sabia. E aí que vem o milagre. Porque, na verdade, aí que vem não, né? O milagre já vem, né? Deus vem de conta-gotas na tua vida, assim. E eu falo que, assim, esse tipo de provação, ele não vem para qualquer um. Não é qualquer um que está pronto para receber uma pancada dessa, sabe? Para a tua vida, para tudo. Agora você vai fazer do meu jeito. Eu estava vivendo uma vida... O que talvez para você era importante... Sim, eu estava vivendo uma vida. O fisiculturismo me levava a uma vida que eu tinha que olhar para mim. Que eu focava em mim. Meu horário de treino, meu horário de descanso, meu horário de comida, meu horário de não sei o quê, meu horário de não sei o que lá. E esqueci todo mundo. Então, eu estava tão aficionada naquilo que eu cuidei só Deus para te parar. Foi ele que me parou. E ele forjou um novo caráter na minha vida. Porque realmente ele me fez voltar a ser a Mona Lisa que eu era e uma Mona Lisa até muito melhor do que eu era. Eu posso dizer, então, que você entende que teve um propósito. Com certeza. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. E eu aceito o propósito. Aceito e recebo. E toda vez que tiver, eu vou aceitar e vou receber. Agora, a gente sabe que depois que passa uma situação dessas, lógico, né? A gente lembra, olha para trás, você atravessou, né? Eu falo muito com as minhas mentoradas, assim, quando a gente vai nadar, eu fazia escolinha de surf quando eu era mais nova, e a minha maior dificuldade era afundar a prancha para atravessar a arrebentação. Então, eu falo, quando a gente tem uma dificuldade, o maior problema é você atravessar a arrebentação. Sim. Hoje, você tá lá no mar aberto, então você olha para trás, tá mais fácil de olhar para trás. Sim. Mas quando você conta, e é nítido isso nos detalhes, você lembra, né? Sim, de cada momento. Você teve dias difíceis? Muito, Aline. Eu tive inseguranças, teus filhos longe, sim. Quem está cuidando deles? Cadê o Pedro? Eles ficaram com a minha mãe. O Pedro, quando eu fiquei internada com a KPC no Rio, com a trombose, não teve um dia que esse homem não dormiu no hospital comigo. Minha mãe virou para ele e falou assim, Pedro, vai para casa, fica com as crianças hoje, vai descansar, porque essa caminha de hospital, e já viu, né? O tamanho do Pedro, né? Deixa eu dormir com ela. E ele não deixava. Todos os dias ele ficou comigo. Ele morou no hospital comigo. Quando eu tive a KPC, eu fiquei internada há mais 4 meses. Ele morou comigo no hospital, literalmente. E em Sorocaba, quando eu fiquei numa semi-intensiva, mas ele ia na quinta e voltava no domingo, toda semana. Então, de quinta a domingo... Em Sorocaba? Eu tinha ele. Ele vinha daqui do Rio? Do Rio para lá. Todos os dias, por 4 meses da nossa vida, ele fez isso. Então, assim, foi duro demais, Aline. Eu passei por momentos, assim, dos médicos desacreditarem. Chegou um momento que eu tomava 9 antibióticos diferentes. E o médico virou para mim e falou, olha, o teu rim está parando. A gente está iniciando uma falência. Eu lembro do Pedro contar isso para mim e para o Rogério. Lá naquele evento que a gente foi. Esse rim, você está começando uma falência renal. Então, talvez você entre em hemodiálise. E aquilo me apavorou. De tudo que eu estava vendo até então, eu estava calma. Mas aquilo eu falei, nossa, imagina agora eu vou ter que ficar presa numa máquina a vida inteira. Deus me livre, isso não pode acontecer. E aí eu falei, Pedro, faz alguma coisa. Como se ele pudesse fazer alguma coisa. Mas ele falou com os médicos, ele tentou conversar, questionar, enfim. No final das contas, o médico, o nefro, não concordou que eu fizesse
a hemodiálise, que uma vez que você faz, não garante quando que você vai parar. Talvez nunca mais volte. E a falência renal, ela é só o início de mostrando que um órgão já estava falindo. Então, que eu podia ter falência de órgãos e morrer. Entendi. E foi o momento mais próximo da morte, assim, sabe? Eu entrei 7 vezes em UTI, eu entrei 7 vezes em centro cirúrgico. Eu passei por muitas coisas, mas esse momento foi o mais próximo que eu tive da morte. E o Pedro, eu lembro dele, assim, quando a gente teve essa notícia dele desabar, e eu olhar para ele e falar, eu não vou morrer, só quero que você me ajude. E aí a gente conseguiu contato com o nosso médico lá de São Paulo, que me acompanhava, que era o infecto de lá. E aí ele trouxe uma linha totalmente diferente, né? Fazer uma hiperidratação, parar os antibióticos, vamos ver até onde vai o organismo dela, internada. Porém, a infecto daqui do Rio não concordou. E aí a gente teve uma briga de vaidade, com uma vida no meio disso tudo, sem duas, na verdade, né? Porque eu estava grávida e não sabia. Grávida da TT. Mas, no final das contas, a gente seguiu a orientação do médico. Eu neguei as medicações, todas que vinham. Pedia só o soro. Bebia água de 20 em 20 minutos. Apesar de estar com gosto de urina na boca, que você fica, né? Quando o rim está parando, você fica com um gosto horrível na boca. Eu tinha esse gosto na boca. Mas você fez o que tinha que ser feito. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. E assim, e deu certo. E com 3, 4 dias, a minha creatinina reduziu. O nefro falou, você tá boa, já dá para voltar. E aí a gente pediu alta revelia. Simplesmente o Pedro bateu lá onde fica aquele hallzinho, né, das enfermeiras, umas 10 horas da noite, numa segunda-feira. Tô tirando ela. Aí todo mundo disse, como assim? Ela tá muito mal, ela tá quase morrendo. Não, eu vou tirar ela. E a gente foi embora para Sorocaba, para ir para as mãos do meu infecto. Lá ele me olhou, me analisou, fez um examezinho de sangue, falou, vai para casa, tira 15 dias e descansa. Uau. E aí, Aline, eu vim para casa em paz. Descansei por 15 dias, voltei lá. Aí ele falou, agora você vai fazer medicação só injetável. Doía. Imagina uma bezetacil assim, todo dia. Nossa. Só que ela não era uma bezetacil, mas ela doía igual. Isso foi um tratamento pós? Era um tratamento de 1 ano e 8 meses. Caramba. Só para você ter ideia. Eu tinha feito 7 meses Mas de você teve tratamento. que parar. Então, quando eu tive a alta e fui para casa, eu fui muito tonta. E detalhe, com essa medicação injetável, eu continuava muito tonta. E aí eu ligava para ele e falava, doutor Mário, eu não estou entendendo, Heitor, não estou entendendo essa tontura toda. E assim, eu já tinha passado por 2 gestações e nenhuma eu tive esse sintoma de tontura. Então, nem passou pela minha cabeça isso, até porque a esterilidade estava ali, diagnosticada. Sim. Mas eu muito tonta, muito tonta. Um dia, o Pedro ligou para o médico e pediu autorização para me levar para uma luta em Campos de Jordão para eu dar uma voltinha. O médico liberou, o Pedro fez veterinária, sabe aplicar uma injeção. Doutor Olha, Pedro Deus, Riso. Socorro, Deus. Mas ele aplicou direitinho as injeções no período que a gente viajou. E ele pediu, o rapaz tirou o peso, e aí ele pediu, eu acompanhei, ele desce na farmácia, aqui no térreo do hotel tinha uma farmácia. E eu desci, eu lembro de encostando na parede, tão tonta que eu só andava de braço dado com ele. Senão eu não andava. Em casa eu andava, não ia para a rua sozinha, não dirigia sozinha, porque era muita tontura. E já tinha, assim, tipo, uns 2 meses que eu tinha tido alta do hospital. E aí eu, segurando nas paredes, quando eu entrei na farmácia, Aline, eu dei de cara com teste de gravidez. Olha Deus falando. Aos 40 anos. Aí eu falei, não. Estéreo. Tomando doente. Uma pancada de remédio. Falei, não, pode ser, vou comprar. E foi? Comprei. E comprei as coisas do menino, lógico. No final das contas, eu fiz o teste. Era Maitê a tontura. Estava positivo. Agora, ouvindo assim a história com detalhes, né? Eu já tinha escutado antes. Mas, assim, hoje, com outra percepção, né, em outra fase, me traz algumas reflexões. Uma delas de muitas pessoas que eu conheço, a gente precisa enxergar a morte de perto para gerar reflexão e transformação. Sim. E seria muito bom se a gente não precisasse disso. Com né? certeza. Mas eu vejo que a gente, às vezes, precisa
ou passar por isso, ou escutar histórias como a sua e como tantas outras, ou ter alguém próximo para a gente se ligar, acordar né? para a vida. Se liga. Né? Eu tive experiência do meu pai 2 vezes infartar e na segunda eu achei que eu tinha perdido de vez, então eu valorizo muito o tempo. Porque eu não sei, a gente pode estar aqui conversando e sair daqui. É verdade. A gente não tem o controle, né, que a gente acha que tem. E aí você falou sobre o Pedro, eu estava aqui refletindo, né? Vocês estão há quanto tempo juntos? 12, vamos fazer 13 anos. 13 anos juntos. Isso foi, vocês estavam quanto tempo casados? Foi em 2015, 2016. Dava quanto tempo de casamento? Faz as contas. 7? Cabeça, por aí, 7 anos. Você acha que existe um casamento antes disso e um outro casamento talvez mais unido, mais... Aline, não. Você achou que se manteve igual? Você achou que isso gerou algum tipo de transformação para vocês? Não. Eu acho que assim, você vai falar, nossa, uma doença dessa, uma situação dessa te fortaleceu. Muitas mulheres, elas são abandonadas no leito quando estão passando por dificuldades. É muito comum isso. Se você for conversar com pacientes de câncer de mama num hospital, o índice de abandono dos maridos é enorme. E aí a gente tem, em contrapartida, na cadeia, a quantidade de presos, homens, que não são abandonados pelas mulheres. Uau. E as mulheres, quando estão presas, são abandonadas pelos maridos. Então, nesse sentido, não. Eu não vejo uma mudança. A gente já era assim, a gente já era junto. As pessoas chamavam a gente de time, não sei se você lembra das brincadeiras, é o time, junto. A gente já era a gente se uniu muito desde o início. Nosso relacionamento foi muito assim. Então, a Mona Lisa é para o Pedro, assim como o Pedro é para a Mona Lisa. Então, você acredita que saber escolher com quem você vai casar faz diferença? Porque quando a gente casa, a gente não sabe o que vai acontecer no meio do percurso. Né? Você não sabe se vai acontecer Você não sabia que você ia ter uma doença do carrapato e ia passar tudo que você passou. Sim. E você está me falando que desde o começo vocês eram ponta firme, vocês eram um time, vocês trabalhavam juntos. Eu digo trabalhar juntos, não só o fato do trabalho ser juntos, né? Mas vocês eram um time mesmo. Juntos, E automaticamente, quando isso apareceu, não houve hesitação do Pedro em estar junto com você, assim como várias outras coisas que a gente, né? Eu compartilhei, você já compartilhou comigo, do Pedro também você já teve junto. Então, o que é o casamento para você? Cara, assim, Aline, eu tenho experiência de casamento anterior, o Pedro tem experiência de casamento anterior, né? A gente vem os dois de segundo casamento. Casamento, para mim, é a obra perfeita de Deus. Está em Gênesis. Deus fala, o homem vai abandonar sua mãe e seu pai e se unirá à sua mulher. E se você ler o livro de Efésios, o livro inteiro é um manual de conduta do casamento. Eu acho que casamento ele tem que ser compartilhado. Vou anotar, tá? Vai anotar. Eu gosto de anotar, gente. Anota. Efésios. Pode ler o livro inteirinho de Efésios, porque ele realmente é um manual de conduta do casamento. Ele fala como o marido deve tratar a esposa, como a igreja, assim, Jesus amou a igreja. E assim, o Pedro é cristão, e isso é um diferencial muito grande, porque ele tem o conhecimento da palavra. Uhum. Eu acho que isso conta muito também. Mas, em contrapartida, eu já vivi experiências ruins. Né? Ruim. Eu não posso falar que é ruim, porque a gente viveu e tirou proveito e lição disso, né? Aprendizados. Já tive minha separação, foi bem difícil, não foi uma coisa fácil. Você teve dois outros relacionamentos, né? Outros relacionamentos. Eu casei aos 21 anos, virgem. Ele era meu namorado desde os 17 anos de idade. Novinha. Tive a Luísa com 25 anos. Me formei em Direito, né, aos 21 e casei aos 21. E aí a gente foi morar em Petrópolis. Fui trabalhar como advogada, mas eu não gostei do direito. Assim, o direito, para mim, na teoria funcionava bem, na prática... A gente vê hoje em dia isso mais claramente, não funciona. Você não precisa se formar em direito para ver isso. E aí eu resolvi abandonar e fui para outra área. Eu fui para a indústria farmacêutica, trabalhar com área de vendas multinacional. Mas tive muitas decepções. Assim, eu falo que se eu pudesse me descrever em uma palavra,
é recomeço. Eu não tenho medo de recomeçar. E isso você viveu na pele, né? Porque Sim. 2 relacionamentos, você teve filho nos 2 relacionamentos. Sim. Eu estava conversando com uma amiga, uma amiga super bacana, ela é coach, sabe? Trabalha a mentalidade de mulheres também. Ela casou, ficou um ano casada e separou. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Pareciam tão felizes. Ela falou, não era um relacionamento legal, tal. E a gente estava falando sobre a coragem das mulheres com o divórcio, porque eu sou muito a favor do casamento. Eu também. Eu sou a favor da família. Também. Eu sou a favor de tentarmos de todas as formas, incansavelmente. Eu acredito que... Como que eu posso colocar isso, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado como a gente coloca. Eu acredito que hoje tem uma geração Nutella que não quer tentar, né? Sim. A gente quer dar luta. É descartável. Ai, eu não vou ficar com o fulano porque ele joga toalha molhada na cama. Eu falei, pô... Então, Aline, né? eu acho que eu era assim. Eu era muito assim. Eu era muito eu me garanto. Tem a imaturidade, Sim. eu acho. Sim. Eu vejo eu tenho 10 anos de casada, então eu vejo eu há 10 anos atrás, é uma Aline, hoje em dia é outra, em coisas que você vai pelejando e com o tempo você vai, né? Quando você tem um filho, você vai criando mais maturidade. Acredito que o casamento dar um passo para trás em algumas coisas, uma hora um cede, outra hora outro cede. Mas eu vejo também, eu não acho que ninguém merece ser infeliz. Com certeza. Então, tentou de tudo. Fez terapia de casal. Tentou. Você tem ideia? No meu primeiro casamento, a gente se separou quando a Luísa tinha 1 aninho. Caramba, difícil para você. E assim, os dois foram quando os dois eram muito pequenos. E eu falo assim, acho que um grande desafio que eu vejo hoje, porque eu conheço muitos casais jovens, a gente lida com muitos atletas, são casados, acabam tendo filhos e tudo. É nessa fase que os grandes conflitos começam a acontecer. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas a fase em que a mulher se torna mãe... É o estupim. É a fase onde o homem não consegue entender um monte de coisa. É a fase onde a gente começa a ter grandes conflitos dentro de casa. É onde tem índice de divórcio, é onde a mulher não volta para o mercado de trabalho, é onde acontece tudo. É onde acontece tudo. E assim, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que tentar até o fim. Mas tem que tentar até o fim quando vale a pena. Eu vinha de um relacionamento onde ele começou a se envolver muito com álcool. E aquilo me incomodava muito. Futebol, bebida. E vai trazendo outras coisas, né? E no final, Aline, era eu e a Luísa. Festinhas de criança. Você e sua filha. Seu marido nunca está junto porque ele está numa pelada, que é mais importante do que estar com a família. Então, aquilo foi minando até o fim. Tive que recomeçar. Não recomecei fácil. E a decisão? A decisão foi minha. Mas eu digo assim, quando você entendeu que era hora de... Quando eu resolvi ir para minha casa de praia com meus pais, com ele, a gente já estava muito mal mesmo. E ele prometeu que ele ia ficar com a gente, que ia ser muito legal e tudo, e que a gente ia tentar de novo, o negócio já estava bem feio. E ele saiu para pular carnaval. Quando eu acordei, ele já não estava mais em casa. Ele adorava carnaval. E quando eu acordei, ele já não estava mais em casa. E quando ele voltou bêbado, vestido de mulher, brincando, zoando. E ali, para mim, aquilo ali foi o fim. Ali eu dei o adeus. A gente tentou terapia de casal. E eu lembro que o terapeuta fez assim comigo, olha, um teste. Você fica aqui e você fica aqui. E essa almofada aqui no meio representa o quanto vocês estão dispostos a tentar fazer de tudo para ficar junto. Eu só sou o intermediador disso. Aí, fulano, você consegue descrever todas as qualidades que ela tem? Aí ele falou. Eu não conseguia falar quase nada. Então, agora, vocês andem até a almofada. Ele andou. Eu parecia que estava colada na parede. Você não queria mais? Não deu. Para mim, quando eu dou não, é não. Sabe, assim, eu gero uma repulsa. E foi o que aconteceu. Foi sofrido, porque eu morava em Nova Iguaçu. Naquela época, com 25 anos. Minha mãe achou... 26, na verdade. Minha mãe achou
vergonhoso eu voltar para casa com uma filha nos braços. É isso que eu fico pensando nas mulheres que às vezes não têm coragem. Foi horrível, Aline. E precisam porque estão infelizes. Sim, foi horrível. Minha mãe tinha vergonha de mim, porque eu me separei. Tinha vergonha de falar para os vizinhos que eu estava separada. Me botou para morar no quartinho de empregada com a minha filha, para ver se eu saía rápido de casa, porque ela ficou numa situação que ela achava muito constrangedora. E aquilo foi muito doído para mim. Eu só tinha 26 anos. Então, eu tive que amadurecer muito rápido. Eu tive que entender que a vida era eu e a Luísa. Eu tive que olhar para a Luísa e cuidar da Luísa. Você acha que isso te trouxe mais velocidade? Muito, muito, Você, tipo, muito. tem que correr? Vou. Porque senão eu Vou vou morrer correr, na praia. senão eu vou dançar. E ali eu me joguei de cara no trabalho, aproveitei que eu tinha minha mãe, lógico, ela cuidava da Luísa para mim. Me taquei de cara no trabalho, cresci, fui promovida e consegui sair de casa. Até que um tempo depois eu me casei de novo. Aos 28 e aos 31 eu tive o Bernardo. Que na mesma época, com 1 ano e meio, nós nos separamos de novo, também. Foi o mesmo motivo? Não. O motivo foi outro. O pai do Bernardo era meu concorrente direto na empresa que eu trabalhava. Ele era senhor e senhora Smith, literalmente. Literalmente. Nós trabalhávamos em empresas diferentes, porém totalmente concorrentes. Assim, tipo, do meu computador ele não poder mexer, do computador dele eu não poder mexer, porque nós tínhamos exatamente os mesmos produtos totalmente concorrentes. Eu não podia conversar nada de trabalho com ele, nem ele comigo. Nós assinamos um termo quando nós nos casamos. Mas a gente viveu bem, a gente soube lidar com isso. O que pegou? Porque, só fazendo um parênteses, tem muitas mulheres que trabalham com seus maridos que nem tem esse termo, que nem tem essa concorrência cravada como vocês tinham, mas que tem a concorrência dentro de casa. Sim, isso é mais comum do que tudo. E aí é onde você tem um grande problema, porque a concorrência, você tira o casamento de lado. O cara deixa de ser seu marido e ele vira teu inimigo. No meu caso, foi o contrário. Ele virou meu concorrente, porque eu não enxergava ele como meu concorrente. Mas ele me enxergava como concorrente dele. E, assim, eu tive uma oportunidade de crescer na empresa. A minha empresa era muito maior do que a dele, mas a dele também era uma multinacional grande. Eu tive a oportunidade de crescer e ele ficou muito triste. Muito, muito triste. E aí eu resolvi negar a vaga. Porque ele ficaria chateado. Claro, de você. Eu ia ganhar mais, eu ia ter mais status que ele. Então, eu vi que aquilo ele decepcionou ele de tal maneira que eu desisti da vaga. E aí, quando chegou no final do ano, a gente foi fazer uma avaliação 360, eu e a minha gestora, e ela virou para mim e falou assim, eu não esqueço disso. Mona, na avaliação, minhas competências todas altas, mas tinha um detalhe lá embaixo. Excelente funcionária, uma observação, excelente funcionária, desempenha papel em tudo, porém encontra-se acomodada na função. Putz, porque você recusou a proposta. E aí eu fui conversar com ela. E ela falou que era... E ela falou que era por isso. Ela falou assim, cara, ninguém recusaria uma vaga dessa, realmente. Mas ela não sabia o motivo. Não. Eu falei, o motivo que eu dei foi que meu filho era pequeno. Meu filho, nessa época, o Bernardo devia estar com uns 8, 9 meses. Que é uma outra objeção de muitas mães, não pegarem uma promoção. Ela achou que não, que eu tinha que ir, que não... Aquela coisa, sabe? Do tipo assim, pô, você está construindo uma carreira linda, você tem que ir, a maternidade não pode parar. É um outro e desafio, eu tinha também ele em casa, um mega paizão. Cuidava, dava banho, botava para dormir, dava mamar. Eu viajava. É uma das coisas que as mulheres se queixam muito, né? Muitas De não ter conseguem. ajuda do marido Sim, com filhos, com as demandas dentro de casa. Eu não tinha isso com ele. Ele fazia tudo. Aline, tudo. Banho, comida, levar para a escola, pegar na escola. Era uma mãe na minha ausência. Então, eu tinha total... Eu viajava, eu trabalhava viajando. Ficava uma semana no Rio, 2 no Rio, uma fora. Nessa uma semana fora, eu tinha total tranquilidade para deixar Bernardo e Luísa com ele. E ele cuidava dos dois muito bem, dever de casa, banho, tudo. Melhor do que eu, às vezes. Enfim. Veio uma nova oportunidade de promoção. E nessa oportunidade, era uma vaga para fazer Rio, Minas, Espírito Santo e Nordeste. Sendo que era uma semana no Rio, uma semana em Minas.
Uma semana no Rio, uma semana no Espírito Santo. Uma semana no Rio, uma semana no Nordeste. Eu. Você. E aí eu conversei com ele de novo. E aí ele trouxe para mim assim, vai porque essa vaga é top. E aí conhecendo, hoje, analisando tudo, eu acho que quando abriu a vaga, selecionaram 18 candidatos. Todos homens. A única mulher era eu. Eu acho que ele achou que eu não fosse ser escolhida por ser uma vaga exclusivamente masculina, porque haveria uma necessidade muito grande de estar ausente. E uma mulher com 2 filhos pequenos não caberia. Menos ainda. Então, eram 4 no Brasil inteiro. A gente dividiu o Brasil por 4 representantes. Então, de 18 vagas, tinham 18 concorrentes, 4 vagas. E eu era a única mulher. E ali, ele me deu total apoio. E eu achei... E, assim, na hora eu não pesquei isso. Eu não maldei, não achei que fosse... Que ele estava feliz com isso, sabe? Eu participei do processo seletivo, fui caminhando no processo seletivo até que chegou a oportunidade, fiquei entre os 4. Cheguei em casa, contei, me levou para jantar, feliz da vida, comemoramos. Parabéns, você é fera, sabia que você ia conseguir. E aí eu fui para o treinamento. Eram 10 dias de treinamento. Quando eu voltei, eu falo que o carnaval tem umas coisas na minha vida que... Bate. Quando eu voltei do carnaval, eu não tinha problema com ele de relacionamento nenhum. A gente se dava super bem. Tirando essa coisa do concorrente, a gente era um casal legal, tranquilo. Cheguei sexta-feira de carnaval, as crianças não estavam em casa, ele estava sozinho e 2 malas prontas na sala. E aí eu falei, surpresa, nós vamos viajar? Aí ele, não, eu estou indo embora. Nossa. Eu não quero ser pai e mãe ao mesmo tempo. Eu estou te deixando. Mas em nenhum momento teve uma conversa, vamos... Não. E ali, para mim, aquilo foi um choque. E você também não teve reação para... Pera, calma. Não, eu tentei, mas não teve nem conversa. E assim, Aline, ali meu choque maior foi... Meu castelinho de areia montado caiu. E tava com a bandeirinha em cima, ainda com o emprego, acabou de pegar a promoção. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para minha chefe? Como eu vou falar para uma multinacional gigante que eu não vou querer mais essa vaga com o povo se estapeando, se matando para conseguir? Você foi? Eu fui. Eu peguei a Luísa, que estava no primeiro ano do ensino fundamental, a primeira série. A idade do Roger. A idade do Roger, da Maitê. Levei ela para morar com a minha mãe em Nova Iguaçu. Fiquei com o Bernardo, que estava na creche. Semana que eu estava no Rio, o Bernardo ia para a escola, eu pegava e levava. Final de semana, nós íamos de carro até Nova Iguaçu ficar com a Luísa. Nossa. Semana que eu ia viajar, já era segunda, já era semana seguinte. Domingo, já levava e já deixava o Bernardo. Voltava, domingo à noite, arrumava minhas coisas, pegava o voo e ia para onde eu tinha que ir. Eu estou falando de uma época, Aline, que não tinha o Waze. Que não tinha os recursos, que a gente tem, a internet era péssima. Uber, nada. iFood, não, eu chegava num estado... Você agilizar eu chegava as em coisas. Recife, por exemplo. Se vira. Eu descia no aeroporto com o carro alugado, com os endereços que eu tinha que ir e se vira. De 4, 3 homens, eu era a única mulher. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? Não só na história, mas pelo que eu te conheço também, e que eu acho que ela é muito importante para a gente falar para as mulheres. É muito importante a preocupação no desenvolvimento e na educação das crianças, dos nossos filhos. Muito. A gente vem ouvindo aí bastante coisa sobre educação e cada hora uma novidade. A gente quer ser sempre... Nós queremos ser as melhores mães, mas uma hora eles se vão. Sim. E uma coisa que eu tenho uma percepção que eu acho que você faz de uma maneira muito prática e muito simples, e eu vejo que ela aparece em vários momentos da tua vida, fica com a minha mãe que eu vou trabalhar. Fica aqui, põe na creche, vem pra cá. Se vira que vai. Uma dor muito forte das mães é o largar o filho. Sim, sim. Até numa coisa simples, tá? No teu caso era uma coisa importante. Deixar a semana jeito. inteira na casa da tua mãe em Nova Iguaçu. Eu vejo assim, A Luísa na creche. A Luísa morou 1 ano sem mim. Eu só via final de semana. Eu queria que você falasse um pouco sobre
se foi só necessidade, porque você tinha que fazer. Sim. Mas eu vejo que hoje você faz com maturidade, com total tranquilidade. E a tua mais nova, que tem a idade do Roger, a Maitê, eu vejo que ela é safa, ela já é descolada. Se ela tiver que ficar, ela fica. Isso faz a gente concluir, assim, no fim, vai ser você e o Pedro. Sim. Né? A Luísa Filha já pro está mundo, praticamente, né? já foi, Bernardo já está... Né? Daqui a pouco Maitezinha já vai também. Então, assim, eu acho um assunto importante de a gente falar. Eu queria que você falasse um pouco, porque é difícil para a gente desgarrar das crianças. Só que precisa ter uma conscientização que os filhos vão embora e vamos ficar nós com os maridos. Então. E quando ficar, vai ficar um estranho assim com o outro, tipo, caramba. Porque assim, aonde está o erro que eu aprendi e não repeti com o Pedro? A partir do momento que você é mãe, você não deixa de ser mulher. E tá aí, essa é a pegada. Você não pode esquecer que antes daquela criança entrar no meio disso tudo, existia um casal. E que esse casal é o que vai ficar depois. Você não pode deixar de ser mulher. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você sabe por quê de ser mulher? Você sabe por que se deixa de ser mulher? Tão facilmente, que a demanda é grande. É grande. Não, Aline... É fácil você se esquecer de se arrumar. E você olhar... É fácil você esquecer de namorar. É fácil você esquecer de cuidar do marido. Fedendo a leite, peito escorrendo. Principalmente nessa fase. Neném chorando, né? Dor de cirurgia, se fez, né? Parto normal, cesariana, seja lá o que for. A demanda é enorme. Às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio. E aí chega o cara... legalzão do trabalho, só se divertiu. Trabalhou, mas riu pra caramba, se divertiu, teve seus estresses, mas chega tranquilo. Que não que o dia dele foi simples, não que o dia dele foi simples, mas não foi igual o de uma mãe com recém-nascido. E aí, quando você tá descabelada, querendo tomar um banho, e o cara ainda pergunta assim, pô, aí, rola alguma coisa hoje? Não rola, querido. Se você não chegar junto, pegar um pouquinho aqui a criança e ainda deixar eu dormir umas 5 horas. Mas sério, cara, assim, eu acho que devia ter treinamento, sabe? Pra ser pai e mãe. Principalmente na primeira idade. Eu fiz um com o Rogério. É isso, cara. Porque eu falo... E mesmo assim, a gente tá o tempo todo se puxando. Porque não tem jeito. Porque é na prática, eu costumo falar assim, é na hora que você dá o play... É na hora que a fralda vaza, que você fica a noite acordada, que começa... É na hora do BO. É na hora do BO. Só que a cada dia mais eu procuro olhar para isso e eu aprendo muito com você, que é, tipo, se eu precisar, sim, vai para cá, sim, eu vou viajar, recebi uma oportunidade para dar uma palestra não sei aonde. Ai, ficar longe dos meus filhos. Chamo os dois, eu falo que é reunião de time. É isso. Reunião de time, aí vem os dois. Olha só, mamãe vai viajar, vai ficar 3 dias em São Paulo. Poxa, aí eles fazem todo um drama, né? Poxa, traga um presente, mamãe, assim que eu falo. Traga um presente. A mãe traz uma lembrancinha. E é lembrancinha mesmo. Eles querem ser lembrados. Converso e mando ver. Porque, no fim, é a gente pela gente. E eu acho que não deve ter sensação pior do que passar daqui 10 anos e a gente olhar para trás... Fala, poxa, eu não fiz por causa deles. Eu acho que seria muita imaturidade e isso acontece. A gente culpar as crianças, ou o marido, ou alguém. E eles foram viver a vida deles. Disso. Entendeu? No final das contas, eles vão embora, cara. Filha do mundo. A gente tem que criar eles. Mas você sempre teve esse raciocínio? Ou você achou que a necessidade depois da segunda separação, sim. Depois você falou, sim, eu fiz certo e é assim que tem que ser. É assim, para mim ali foi uma necessidade de sobrevivência. Eu precisava alimentar 2 filhos, 2 crianças. Não tinha outro jeito. Eu tinha contas a pagar. Eu tinha uma... Sério, eu não podia me dar o luxo de falar, vou pedir pensão alimentícia e vou ficar em casa bonita, entendeu? Cuidando de criança. Não tinha essa possibilidade, não existia isso. Eu fui encarar, peguei e fui de frente. E sem medo de ser feliz. E assim, me arrependo um pouco, porque eu não vi algumas fases do Bernardo. Mas, Aline, eu até li em algum lugar hoje que falava que você... No Instagram, que se você perder a primeira infância do seu filho, você não recupera mais. Mentira. Te falo que é mentira. Você pode estar presente na primeira infância, você deve. Você tem que fazer exatamente o que você falou que você faz. Ah, se eu vou...
sair, se eu vou viajar com meu marido, se eu vou para uma reunião, se eu tenho que deixar as crianças com alguém, eu tenho que explicar, avisar e falar por que está indo. Agora, que não recupera mais é mentira. Porque eles só vão ter entendimento depois, lá pelos 10, 11, 12 anos. Na idade da entrada da adolescência, que é uma idade muito difícil. A adolescência é uma temática que vale a pena até um podcast sobre isso um dia. Com certeza. Porque a gente está falando de bebê, de criança pequena e tal, mas muitas mães... Mãe de adolescente também é bate outra cabeça pancada. porque não sabe lidar com adolescente. E adolescente é a coisa mais gostosa e mais fácil de lidar. Eu resolvi fazer o curso de coach para adolescente porque eu trabalho com 350 crianças, a grande maioria jovens, adolescentes, e eu queria entender aquela linguagem, aquela vida, aquela situação. E eu consegui entrar naquele meio que eu falo com eles de igual para igual. Meus filhos, eu converso com eles de igual para igual. A gente tem um relacionamento incrível, entendeu? A Luísa, eu tive muito mais dificuldade, porque a Luísa, essa questão dela ter morado 1 ano com a avó, ela se sentiu abandonada não só por mim, pelo pai, que tinha casado de novo e não ajudou, e pelo padrasto, que cuidava dela como pai. Então, a Luísa fez terapia até pouco tempo. A Luísa realmente me deu um trabalhinho para entender essa parte. Ela se sentiu abandonada. Por mais que eu tivesse conversado, falado, enfim. Sim. Ela tem essa coisa, ela traz essa coisa. O Bernardo já não lembra. Então, ele... Eu acho que também tem a ver com perfil, tem vários fatores. Né? E aí, assim, o que eu falo é, na adolescência, o que não vai faltar é conversa, é diálogo. E assim, para adolescente, ele fica trancado no quarto, ele não quer conversar, ele não quer falar, ele quer estar com os amigos dele, ele está com fone de ouvido o tempo todo ouvindo. Mas, cara, você tem que chamar. Você tem que se inteirar, você tem que ter assunto com seu filho. Você tem que saber trazer ele para você, conversar com ele, ter momentos. Eu ouvi muito que é melhor que você converse com certeza. E saibam das coisas por você do que pelo mundo, porque uma hora as informações vão chegar, ainda mais hoje, né? Sim, e chega rápido, né? Agora, você falou de uma coisa que eu sou sua fã e te admiro muito, que é a usina e todas as crianças e o trabalho que você desenvolve lá. Como que você foi parar lá? Até uma página antes, como que você foi cair no mundo da luta? Óbvio, o Pedro é da luta, mas como que você entrou direto, então, né, com atleta, essa situação com as crianças? Tem a ver com essa que eu estava te contando dessa empresa. Eu trabalhava loucamente. E aí, como eu consegui me manter nesse trabalho? Eu trouxe minha mãe para morar comigo. Então, assim, a gente se separou, a gente vendeu um apartamento, metade do valor eu comprei e metade minha mãe comprou uma cobertura e moramos todos juntos, fomos morar todos juntos. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo. Eu tenho um irmão que é 15 anos mais novo do que eu. E meus 2 filhos. E eu falei, eu nunca mais vou casar na vida. De verdade. Eu falei, nunca mais eu quero saber disso, porque isso não é para mim. Eu vou trabalhar e vou ser feliz. Vou viver, vou cuidar dos meus filhos, vou focar neles. E foi. E assim eu vivi por um bom tempo. Aline, esse processo de separação para mim foi muito doído, porque foi, primeiro, inesperado. Segundo, no momento em que eu mais precisava. E terceiro, aonde eu tinha assumido um grande desafio. Você estava nesse emprego novo. Aline, eu chegava nos hotéis, eu desabava de chorar. Eu vou confessar uma coisa para você aqui que eu não falei, acho que para poucas pessoas. Uma vez eu cheguei em Belo Horizonte, eu estava hospedada no 10º andar. Poucos hotéis abrem janela, esse abria. Eu pensei em pular lá de cima. Caramba. O que me fez frear foram meus filhos. Uau. Porque eu falei, cara, não, vai dar certo. Vai ter que ter um jeito, vai ter que resolver. Ou eu ia morar com a minha mãe de novo, ou então ela ia vir comigo, e ela veio. E foi uma bênção, porque aí a gente morou junto esses anos. Eu consegui construir essa carreira. Mas aí eu tive uma coisa, em 2011, que as pessoas não... Hoje tem nome, mas naquela época não tinha, que é o tal do burnout. Né? Naquela época não se falava nisso, mas eu tive. Eu comecei eu comecei a ter desmaios e convulsões epiléticas. E também eu acredito que deve ter acumulado tudo, né? A Sim, separação, tive, a promoção, a carga. Eu tive que engolir absurda. o choro e ir. Foi isso que eu fiz. Engole o choro e vai. E foi assim que eu fiz. Engole o choro e vai. Vamos embora. Engoli o choro e fui.
Eu não sei te explicar. Teve uma hora que eu pifei. Eu bati de carro, eu tive uma convulsão e bati de carro. E dali foi, uma atrás da outra. Várias convulsões, vários desmaios. Até que o médico da empresa, laudos e tudo, falou, olha, não tem uma explicação para isso. Eu tinha tido um acidente de carro com 16 anos e tive traumatismo craniano. Aí ele, só pode ser alguma desconexão do traumatismo. Mas Vejam que estou falando com uma sobrevivente. Sobrevivente, gente, você até tem vergonha de falar. Tudo que eu já tive, que você vai falar que eu sou hipocondríaca, mas não é. Tipo assim, é Deus que é sobrevivente. Vamos embora, eu tô aqui. Senhor, pode me usar, usa-me. Usa-me que eu estou à sua disposição. Caramba, Mona. Eu aceito. Eu reaceito, recebo tudo que tiver que vir. E aí, eu não lembro onde eu parei agora. Do acidente, os médicos da empresa. Os médicos achavam que era do traumatismo, alguma desconexão cerebral ali, por algum momento se fez isso. Mas não, eu tenho certeza que foi burnout. E aí eles me afastaram por 3 meses, me deixaram em casa. Só que eu sou uma pessoa extremamente workaholic. Ai, você arranjou alguma coisa para fazer? Cara, eu precisava fazer alguma coisa. Meu irmão amava a luta, assistia a luta, todos os UFCs da vida ele assistia. Brincava de luta com a minha filha, né? Porque como ele tem 15 anos de diferença, eles dois têm 10 anos de diferença. Era tipo o irmão mais velho dela. Tipo, eles brincavam de UFC, cara. Fazia cinturão de isopor, de papelão. Era uma vida, assim, muito engraçada. E eu assistia com ele. E ele falava para mim, eu comecei a gostar, fui praticar, fui fazer jiu-jitsu, fazer muay thai. Mas, tipo, academia, nada normal. Tudo normal, nada demais. Tinha Twitter, tinha Instagram. Não, Instagram não, tinha Facebook e Twitter naquela época, né? 2011. Um dia teve uma luta, eu não sei te dizer de quem. Eu não lembro exatamente o quê. Eu só sei que o Luciano Andrade comentou alguma coisa. Se eu não me engano, foi ele. Comentou alguma coisa errada. E eu corrigi na hora no Twitter. E todos os lutadores retuitaram. Blum, 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 blum. Vanderlei, Pedro, Rogério, Rodrigo, todo mundo. Todo mundo retuitou. Você não conhecia eles ainda? Não. Fiquei aqui, Lioto. Falei, caraca, eu escrevo bem, entendo um pouco, né? Eu escrevo bem. Foi assim, tipo um golpe que ele falou que era e eu falei que não, que estava errado. E aí todo mundo meteu o pau naquele comentário. E foi... Meu Twitter bombou de um jeito. E aí uma menina, Isabela, me procurou no direct do Twitter. Falou assim, cara, você entende de luta, quem é você? Falei, eu sou ninguém, cara. Eu treino. Eu treino, mas assim, tipo... Minha filha brinca. Mas não... Ela, não, você entende, você fala bem. Aí ela começou a catar meus twitters, e meus twitters todos eram de luta. Toda vez que eu assistia o UFC, eu tweetava alguma coisa de UFC. Não sei por quê. Era mania. Gostava. E aí ela falou assim, cara, eu preciso de uma pessoa no Rio, eu tenho um blog. E eu preciso de uma pessoa no Rio para escrever. Aí eu falei assim, como assim? Eu preciso que você vá até os lutadores fazer entrevista, cara. Me ajuda, porque eu não consigo, eu moro em Belo Horizonte. Aí eu falei, cara, eu não vou saber fazer isso. Ela vai, claro que vai, você escreve bem, você fala bem, pô, você consegue. Aí eu falei, bom, eu tô de licença médica. Parada, não vou ficar. Não vou ficar, vamos escrever o blog para nossa querida amiga. O blog era Loucas por MMA, não sei se você já ouviu. Que legal, lógico. Comecei com ela, escrevendo o blog dela. Então, fui entrevistar vários atletas. Que legal. Fui na Tinogueira, entrevistei muita gente. E mandava para ela. E o meu objetivo era a gente falar de quem é o atleta por trás daquilo. Então, era falar de vida pessoal. Que as pessoas veem, né? Eu queria perguntar, o que você faz? O que você gosta de fazer no tempo livre? Era perguntas assim desse tipo. Quem era o Pedro Riso? Quem era... Você chegou nessa? Quem é você, Pedro Riso? Cheguei, cara. E aí é que tá. O Pedro, ele não estava na pauta de entrevista, mas Pedro era, tipo assim, era um dos atletas que o meu irmão mais gostava. Sério? Gente, que legal. Que o meu irmão achava ele o máximo. E eu não sabia nem direito muito quem ele era. Depois é que eu fui ver mais, né? Tipo, caralho, fui assistir. Porque o Pedro é graça do seu irmão até hoje. Então. O Arthur, ele falava muito, pô, chute, o cara é o Marco Ruas. O Arthur tem essa coisa, assim, do Pedro e do Marco, uma coisa... E aí ele foi me ensinando disso, eu fui olhando, falei, caraca, é mesmo, pô, sinistro, não sei o quê. Aí eu
falei com a Isa, a gente estava no momento de que ela queria fechar uma pauta só de atletas do UFC. E aí eu falei, cara, eu quero entrevistar o Pedro. Eu nem conhecia ele pessoalmente, nunca tinha ido em academia, nem sabia que é academia, onde encontrá-lo. Aí ela falou assim, mas o Pedro não está mais no UFC, porque ele já tinha saído do UFC. Eu falei, não, mas, cara, o cara foi pioneiro, eu quero entrevistar ele. Lenda. Aí ela, não, concordo, mas vamos fazer a pauta. Eu falei, não, cara, eu quero... Não, Aline, não sei também dizer... É Deus, né? Deus promove encontros. Sim. E aí a gente só conseguiu marcar uma entrevista com o Pedro, marquei pelo Twitter. E ele falou que ele tinha usina, a academia me deu o endereço da Avenida Brasil. Já tinha usina. Que legal. Aí ele falou, minha academia é na Avenida Brasil, não sei se você vai chegar até aqui. Se você quiser, a gente pode marcar onde eu moro, no Leblon. Eu falei, não, eu quero ir na tua academia. Ah, mas é em Benfica. Eu falei, tá bom, eu vou aí. Eu rodava o Brasil inteiro. Então, para você... Para mim, não, tranquilo. Aí eu falei, não, eu vou até aí. E aí eu já tinha voltado a trabalhar. Então eu fui num horário de almoço. E era o horário do treino dele. Aí tava ele, Glover... Estavam vários outros atletas. E aí ele brinca, né? Que ele fala que quando ele me viu chegando, o segurança avisou que eu cheguei, e quando ele me viu chegando, ele falou, nossa, que loira bonita, sai daqui, Glover, vai treinar, vai treinar. Que o Glover falou, eita, Pedrão, aí vai treinar, sai daqui. Vi primeiro. E aí a gente conversou e tudo, eu fiz a entrevista com ele. E aí, assim, o Pedro, além de atleta, além de treinador, ele é domador de cavalo. Não sabia. É. E ele faz aquela doma natural. Então, é uma coisa fascinante. E aí ele foi me contando da vida dele, do que ele gosta de fazer, da simplicidade que ele é. E, Aline, eu saí dali assim e falei, cara, que cara diferente, bicho. De todos os atletas que eu já entrevistei, esse cara é muito esquisito. Ele é muito diferente, muito. Eu saí de lá assim, desse jeito. Lógico, sem interesse nenhum, mas saí de lá... Impactada. O cara é cristão, o cara... Pô, que legal, ele já era cristão. Era diácono da igreja que ele frequentava. Caramba. Falei, pô, o cara é cristão, o cara doma cavalo, cara. Qual é a relação de domar cavalo e treinar homens? A gente fez uma analogia sobre isso, achei... O bate-papo foi muito legal, assim. De todas as entrevistas que eu fiz, a dele foi a melhor disparada. E aí eu fui embora com aquilo. E aí, quando eu saí, eu liguei o rádio e estava tendo tiroteio, para variar ali naquela área. Sempre tem, né? Aí eu resolvi ligar para ele, para avisar. Falei, não custa, né? Sei lá. Eu falei, eu ouvi no rádio que tá tendo tiroteio aí. Ele, não, pode ficar tranquila, eu já ouvi, eu tô sabendo também, mas fica tranquilo, você agora não. Eu falei, tá bom. E aí começou. Todo dia ele me ligava, à noite, para falar de assuntos aleatórios. E aí, amanhã de manhã a gente se fala 10 horas antes do treino. Você me liga? Tá bom, ligo. Aí eu ligava. Aí falava. E aí foi. Um liga, outro liga. Um liga, outro liga. Um liga todos os dias por 20 dias. Um bate-papo. Sem se encontrar, só ligando. E ali eu falei, caraca, já estou né, com uma ligação toda hora. Aquele compromisso da ligação já começou a alimentar. E aí o Pedro usa uma estratégia na doma do cavalo que ele fala que ele usou comigo. Ai, meu Deus. Que chama pressão e alívio. No cavalo, você pressiona para ele fazer o que você quer. Por exemplo, se eu vou montar no cavalo e ele anda, eu tenho que descer e fazer ele rodar em volta do corpo, que esse movimento para o cavalo é muito ruim. Então, você faz ele andar em volta do corpo, roda ele umas 2, 3 vezes, para ele de novo, sobe. Se ele fizer, você desce e faz de novo. Sobe. Se ele não fez, aliviou, solta. E aí ele aprende. É assim que o cavalo aprende. O cavalo aprende com pressão e alívio. E ele disse que a forma dele me conquistar, quando ele viu que eu era uma mulher inteligente, independente... Ele me entrevistou também nesse dia, tá? Ele fez várias perguntas. Eu não tô vendo aliança, tô vendo que você é solteira. Ele fez uma entrevista comigo também. Pedrão. Tanto que eu brinquei com ele no final. Falei, no final das contas, eu te entrevistei, mas você também me entrevistou, né? Que ele fez. Não saí ilesa de lá. 500 mil perguntas, todas eu respondi. Depois é que eu fiquei pensando, engraçado, me entrevistar e ele me entrevistou. Mas tudo bem. Caí nessa lábia dele. E aí ele fala dessa situação, pressão e alívio. E aí era exatamente o que ele fazia. Me ligava
pressão. Amanhã você me liga. Tal hora. E às vezes ele falava, eu vou te ligar. E aí não ligava, eu ficava naquela, ai, Ele falou, não me né? ligou. Não O que ligou. será que aconteceu? Será que não vai ligar de novo? Gente, olha, funciona esse Sentia troço, a- cara. Aí, Funciona ó. pro cavalo, Será funciona que tem homens escutando aí para pegar a técnica? Olha a tática de Pedro Riso para pegar a gente. Funciona, funciona. E aí, como é que foi? E Tá, aí, vocês tá, e aí conheceram? foi, a gente não se viu mais. E aí, um amigo nosso da luta, que eu não preciso citar nomes, começou a me ligar falando que tinha um evento de luta, que era muito legal, que eu devia cobrir esse evento. E que o Pedro ia, para eu ir com o Pedro. Aí o Pedro me ligou, pô, vai ter esse evento, vamos comigo, não sei o que, vai ser muito legal. Eu falei, cara, pô, meu final de semana em casa, né? Meu final de semana eu vou ficar com meus filhos, porque eu viajo, né? Tava na pegada. Ah, não vou, não. Ah, vamos sim, vai, por favor, vai ser legal. Pô, esse evento bota os atletas todos no UFC. Eu boba, né? Não sabia. Vamos, vai ser top, vai estar todo mundo lá, vários atletas. Pô, você vai ter mais gente para você entrevistar, não sei o quê. Eu fui. E ainda os amigos da Tim Nogueira, inclusive, começaram a ligar falando, vai, cara, vai que o Pedro é legal. Pô, o Pedro é gente boa, respeitador, pode ir. Fui. Vai firme. Fui e a gente acabou ficando. E de lá a gente voltou. Na verdade, a gente ficou, não. Eu entrei no evento, eu fui conversando, amiga dele, nada demais. Eu entrei no evento, ele catou minha mão, minha namorada. Gente, eu acho que isso é mal de lutador. Minotouro, você tá ouvindo isso? E a gente entrou e me botou lá no melhor lugar e minha namorada. E eu fiquei assim, ó. Que horas que aconteceu isso que eu não isso sei? aconteceu no UFC, lá em BH, que o Vitor Belfort lutou. Aham. Eu tava com o Rogério e aí ele chegou, eu lembro que o Ronnie Jason tava lá, ele, tá minha namorada, eu puxei ele assim, eu falei, vem cá. A gente não combinou nada. Então. Ele, mas aí o que eu preciso Você fazer? Eu falei, esqueceu você de tem me que me avisar. pedir. Ele, então tá, você quer namorar comigo? Eu, você me dá um minutinho que eu vou no banheiro. Eu liguei Quase pra igual. minha melhor amiga, eu falei, ele me perguntou, eu falo que ela, aceita, amiga, ele é tão queridinho, tão educado. Então, foi Aí eu praticamente voltei, a mesma coisa. pode ser. Loucura, né, gente? Ah, mas que legal, né? E dali a Deus gente voltou. faz as coisas de forma muito perfeita, Muito né? perfeita. E dali a gente voltou, assim, namorando. E namorando, ficando muito junto, assim. Ele surtava cada vez que eu Então, viajava. desde sempre, né? Vocês Desde trabalharam sempre. juntos. Vocês se conheceram no meio e ficaram no meio. E aí eu trabalhava, né, ainda. E aí ele começou a surtar, Aline. Tipo assim, cada vez que eu viajava. Ele surtava. Ele tinha um surto de ficar me ligando toda hora, nervoso, não sei o quê. Ele tinha muitos ciúmes. E aí, cara, eu entrei de férias em dezembro. A gente começou a namorar em agosto. Eu entrei de férias em dezembro. E ele foi convidado para treinar o pezão. Lá na América Top Team. E aí nós fomos passar as férias lá. Eu tinha 30 dias de férias, fui com ele. Fiquei os 30 dias, eu voltaria dia 23 de trabalhar. janeiro para o Rio para trabalhar dia 25. Eu comecei a namorar com ele 25 de agosto. Dia 23, início, 1º de dezembro a gente viajou, dia 23 de janeiro eu voltaria para trabalhar. Passamos os dias sem pensar, foram ótimos. Dia 22 eu tô arrumando minha mala. E ele entra e olha, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu tô arrumando a mala porque eu tenho que voltar a trabalhar. Ele, não, você não vai voltar. Detalhe, ele tinha fechado uma luta para maio. Então, ele iria ficar até maio. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí? Aí ele falou, você não vai embora. Eu falei, como que eu não vou embora? Eu tenho que trabalhar, meus filhos. Cadê a pipoca? E aí? Meus filhos, minha mãe, meu trabalho. Gente, você com filhos. Tudo, tava tudo lá. Eu só fui passar 30 dias só, eu tinha que voltar. 30 dias não, né? 23 dias. Que nem é só, né? Já que nem é tempo só. para quem tem filho, deixa as coisas aqui. Mas aí ele virou e falou assim, cara, eu não sei. Eu vou cuidar de você e dos seus filhos, mas você... Pedrão... Desiste, sai fora. Sai fora, vem comigo, trabalho, casa vem comigo, tá tudo certo. Cuida de mim, administra que lindo, minha carreira. Eu não sabia dessa parte. Foi. Que E aí eu fiz homens. E aí, detalhe, Homem de atitude, né? E eu tava para ser promovida na empresa, assim, eu já estava cuidando, como a linha expandiu,
não tinha um gerente. Então, eu já estava como gerente da equipe. Então, tipo, eu ia voltar para ser promovida mais ainda. Eu tinha um bom salário. Eu tinha tudo, Aline. Mas eu não tinha o amor da minha vida. Olha só o que você já passou. Você já teve 2 relacionamentos. E aí eu falei, cara, vale a pena. Sabe? Vale a pena. Você ficou. Quando eu falo que eu sou feita de recomeços e eu não tenho medo de recomeços, tá aí. Eu larguei um emprego de 14 anos. Você estava com quantos anos? Eu tinha 35 anos. Você imagina, né? Com 35 anos, você lá com uma carreira que você estava indo bem, você tinha 2 filhos. Um ótimo salário. Para recomeçar um relacionamento onde viria depois uma outra... Gente, veio filho, veio uma outra vida. E esse renascer... eu vejo mulheres muito mais jovens, Mona Lisa, muito mais jovens, mentoradas minhas, que falam assim, poxa, mas e se der errado? Mas eu não vou conseguir, mas não agora... Tudo crença limitante, né, sabe o que eu percebo? Uma coisa que vem fazendo mal, mas eu não acho que a culpa é dessa coisa, e sim de a gente fortalecer a nossa mente, a internet. Sim. Tá minando a cabeça das mulheres, aonde a gente tem que ser perfeita, ser rica aos 21 anos, porque a Virgínia já virou multimilionária, não sei com quantos anos. E essa percepção do perfeito, ela está tirando a autonomia das mulheres de se arriscarem. Sabe o que acontece, Aline? Eu sou de uma geração que eu não tinha internet. Então, para você, estava aqui, ó. Era a sua vida. Essa geração nova, eu concordo exatamente com o que você falou. Antes de decidir, eles consultam o Instagram. Eu só vou acrescentar no que você falou. É uma vida hoje de comparação. Os jovens, os adolescentes e as mulheres e homens jovens se comparam o tempo todo com o que eles veem na rede social, que nem sempre é verdade. Porque ninguém posta miséria na rede. Horas. Ninguém posta. Ninguém posta seus BOs na rede. Ninguém posta suas contas, ninguém posta suas dívidas, ninguém posta. Só posta o que tá bom. Então, você vive um mundo de comparação. E aí você quer atingir aquilo rapidamente e você não sabe como. E aí te trava e você cria crenças que não deixam que você chegue lá. E o pior é que aí você começa a tentar, porque aí você acredita que consegue, porque fulana em 1 ano conseguiu isso, o outro em 30... Não, sem contar, assim, as coisas que são vendidas. Sim. Né? Que você consegue em pouco tempo. Sim. Eu acho que a internet é uma ferramenta incrível. Eu mesma trabalho com a internet, então, sim, é possível você ganhar dinheiro com a internet, você mudar a sua vida com muitas coisas que a internet proporciona, mas não existe milagre. Não tem como você emagrecer se você não fizer uma dieta. Não tem como você ter uma saúde boa se não fizer atividade física. Você precisa fazer, você tem que não agir. Não tem como você ganhar dinheiro sem trabalhar. Não tem. Não existe. Só que as pessoas procuram um atalho, porque é do ser humano, a lei do menor esforço de a gente reduzir e economizar energia. Isso que precisa ser dito. Não existe um casamento sem luta. Não. Eu queria ter um casamento perfeito. Não tem um casamento. Não tem como. Tem BO no meu casamento também. Todo mundo. Minotouro está ouvindo. Levante a mão aí quem tem não BO tem. uma vez na semana. Todo mundo. Só que qual que é a grande sacada? Por que a gente se mantém casado? Porque a gente sabe resolver. Claro. E quando não sabe, normalmente um não sabe. Aí o outro tem a paciência de, cara, a gente não está conseguindo resolver. Eu vou tomar uma água, tempo. Conta até 10. Toma uma água, volta, reunião de time. Então, esse enredo de tomar decisões... Eu falo muito, não decidir é uma decisão. Não decidir Alguém já vai é uma decidir decisão. por você. Porque as mulheres estão ficando assim, tão assustadas com o que vê na internet. Falam assim, eu não vou decidir. Eu não vou decidir. E aí passa 10 anos, você começa passa 15. a viver o sucesso do outro e esquece de fazer o seu. Então, é uma coisa que eu vejo assim muito nos jovens. E até adultos. Vivendo o sucesso do outro e deixando de viver o seu. E o tempo tá passando, bicho. Para você tomar a decisão de ficar com o Pedro, né? Eu tô aqui pensando. Você tava com um emprego bom. Você passou por um monte de coisa. Você tinha tudo para estar com uma capa grossa de defesa. Porque assim, já sofri tanto. Vou embarcar em mais uma. Mas você sabe o que eu tive com ele, assim, desde o início? Quando eu olhei para ele. Eu saí de lá impactada, eu falei isso. Eu não posso... Ele pergunta para mim assim, você saiu de lá apaixonada por mim? Eu falei, não.
Aí ele, porque você saiu de lá, eu fiquei apaixonado por você. Mas eu saí de lá impactada. E esses 20 dias foram construindo, de verdade, um amor. Uau. Uma coisa que eu não sei explicar, Aline. Assim, é como se ele fosse a minha alma gêmea. É como se ele fosse feito para mim. É como se ele tivesse sido separado para mim. E quando a gente se encontrou, que ele virou e falou, larga tudo. Eu peguei o telefone. Você se sentiu protegida numa hora dessa, Não, não? eu fiquei morrendo de medo. Sério? Sério, amiga. Eu tinha 2 filhos, Não foi um cara. tipo, vem que eu cuido de você? Não. Eu era autossuficiente demais para isso, cara. Pra não deixar ser cuidado. Eu era autossuficiente demais. Tanto que quando eu conheci ele, ele falou assim, mas você é solteira? Por opção, né? Eu falei, eu amo ser solteira. Aí, a raiva, o ódio da vida dele é essa frase que eu falei para ele. Ele carrega no âmago até hoje, isso, tá? Eu amo ser solteira. Acabei com isso rapidinho. 20 dias eu acabei com isso. Mas de verdade, acho que foi o desafio dele. Tipo, que mulher é essa? Peraí. E eu tinha, porque eu já tinha tomado tanta pancada. Exato. Que eu falei, cara, como que eu vou largar tudo agora? E depender de um homem que eu nem conheço direito. A gente namorava agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E se der errado? E se desse errado? Se eu pensasse no e se, eu não teria feito. Eu liguei para minha mãe, conversei com a minha mãe. Falei, mãe, o que você acha? Ela, você tá feliz? Falei, tô. Você ama ele? Falei, amo. Faz, filha. Vai, eu seguro as pontas aqui. Que máximo. Apoio, né? Eu Base. voltei para casa no carnaval, nós voltamos para ver as crianças. E voltamos de novo para ele lutar. Em maio, depois voltamos de novo. Aí ficamos indo e voltando por 1 ano. 2 meses a gente ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Quando a gente voltou, ele já voltou morando na minha casa. E depois a gente se organizou e conseguiu construir a nossa casinha com as crianças direitinho, Que tudo massa. certo. Que máximo. Então, foi um processo, mas foi um processo que eu falo para ele assim, que dia que começou? Começou 25 de agosto. Porque foi o dia que a gente ficou junto e dali por diante eu nunca mais me separei dele. Eu só me separei Nem dele. no hospital, praticamente. Exato, né? eu só me separei dele dias da semana no hospital. Que ele não tinha como ficar junto. Agora, o que você... Até para tua filha, né? Que vai escolher alguém para passar a vida com ela. Mas, assim, o que você diria para as mulheres que estão ouvindo a gente? Que, para quem ainda não tem alguém, o que é essencial observar num homem para ter um casamento duradouro, um casamento onde tem parceria igual vocês têm. E para quem já tem, para que possa aprimorar, para que possa desenvolver. Eu acho que para quem não tem e está em busca de um relacionamento duradouro, olha só, coach de relacionamento. Mentira, brincadeira. Mas, assim, sério, eu acho que você precisa buscar pessoas que tenham os mesmos valores que os seus, sabe? Se você conseguir encontrar uma pessoa que tenha pensamentos parecidos que os seus, que tenha valores iguais aos seus e que, principalmente, você consiga conhecer, conversar, entender e ver, pesar na balança, defeitos e qualidades, porque eu acho assim, antes de casar é fundamental eu saber os seus defeitos e as suas qualidades. É fundamental eu ter essa noção. Para saber até onde eu aguento, Aline. Porque, como você falou, hoje em dia tudo é descartável. Os relacionamentos... E tem coisas que são inegociáveis, né? Exatamente. Os relacionamentos... Tem coisas que eu não aceito e ponto. A gente está vivendo hoje aí uma moda de casamento aberto. Ah, por quê? Para eu não ser traída, eu prefiro ter um casamento aberto. E aí vai ser traída e vai trair. Olha que absurdo. O casamento é para isso? Efésios diz que não. Vai lá, abre a Bíblia, leia, entenda. Por isso que é importante os dois estarem alinhados. Os dois têm que estar alinhados, sabe? Pra Os dois não têm que ter dar- os mesmos valores. Os dois têm que ter... E, assim, tudo tem que ser combinado. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar, que chama carne de língua. É uma historinha rápida e breve que eu vou resumir, mas eu acho que serve para início e para quem já está em casamento. Era uma vez, num reinado muito distante,
um rei que se casou com uma princesa maravilhosa. E ele estava muito feliz porque ele casou com a mulher da vida dele. E essa mulher, com o tempo, começou a definhar. Começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E ele não entendia o que estava acontecendo. Então, ele chamou todos os médicos, os curandeiros, os enfermeiros, todos que pudessem tratar de saúde para visitar a mulher dele, do palácio, do reino. E todos foram até lá. E ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Não tinha um diagnóstico. Aí ele resolveu chamar os bruxos. Todos os bruxos, os feiticeiros, todo mundo que pudesse fazer alguma coisa para visitar a esposa dele. E ninguém soube fazer nada. Até que ele resolveu, vendo, né, o estado dela cadavérico. Naquela época, as mulheres eram gordinhas. Para se dizer saudável, elas tinham que ser gordinhas, rosadas, né? Ele pegou o cavalo e foi atrás e pegou no meio da mata, começou atrás, onde eu vou achar? Porque ele queria salvar aquela mulher. Aquela mulher é a mulher da vida dele, ele amava ela. E aí ele ouve uma mulher às gargalhadas, uma fumacinha num casebre, no meio da mata, e uma mulher às gargalhadas. E ele vai de cavalo até lá, bate na porta, um lenhador. Majestade, o senhor na minha casa? Aí ele, sim. Desculpa, com licença, essa é sua esposa? É minha esposa. Muito prazer em conhecê-los. Eu queria saber o que você faz para sua esposa ser tão saudável e feliz. Muito simples. Carne de língua. Ele nem terminou de ouvir. Pegou o cavalo, voltou para casa correndo, mandou os cozinheiros arrancarem a língua de todos os animais terrestres, selvagens, voadores, rastejantes, e fez uma sopa de língua. E deu para a mulher. Todos os dias. Dia após dia, hora após hora. E nada dessa mulher melhorar. Ela só piorava. Aí ele pegou o cavalo e foi até lá. Olha, você precisa me ajudar. Não deu certo a carne de língua. Como não? Claro que dá. Olha aqui, minha esposa. Não, eu estou fazendo alguma coisa de errado, então. Você topa fazer o seguinte? Eu trago a minha esposa para cá, você fica com ela e eu levo a sua. Aí você faz a sua carne de língua para minha esposa. Aí ele, claro, com toda certeza, majestade, pode fazer isso. Ele trouxe a mulher acamada, deixou lá e levou a mulher do lenhador. Passados dias, a mulher do lenhador começou a definhar. A definhar e a definhar. E aí ele resolveu correr lá para ver como é que estava a mulher dele. E a mulher dele estava gorda, rosada, saudável e às gargalhadas. Ele falou, olha, não é possível. Sua mulher está doente agora. Eu não sei o que eu estou fazendo de tão errado. O que você faz que está dando certo aí? Olha, minha mulher está melhor, ela está boa. E agora a tua está lá doente. Eu fiz alguma coisa errada. Me perdoe, mas eu preciso saber. E aí ele explicou. Majestade, o senhor não parou para me ouvir um segundo. Carne de língua. Fala. Você precisa falar. Os casamentos acabam porque as pessoas não falam, Aline. As pessoas guardam. Caraca. Sabe? Você está com raiva que deixou a toalha molhada ali na cama. E ao invés de brigar, não precisa brigar. Conversa. Uma vez eu falei para o Pedro tinha mania de deixar cotonetes em cima da pia. Já te contei isso já, eu acho. Não jogava no lixo, cara. É muito com o Rogério. Eu não sei por que não joga no lixo. E aquilo me incomodava muito. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, os cotonetes vão nos separar um dia. E ele parou. Essa frase foi engraçada. Ele parou e falou, hã? Acho que eu vou fazer falar uma frase assim também. É, uma frase de impacto. Porque se as roupas fora do cesto de roupa suja também vão nos separar um dia. Se você ficar brigando toda hora, caraca, essa roupa tá de novo no chão. Pô, Rogério, de novo você deixou a roupa no chão, o que custa pegar? Aí você gera uma briga, você gera um desgaste. atrito. Aí quando você vira e fala assim, olha só, eu já falei 1000 vezes sobre as roupas no chão, do lado do cesto. Um dia, as roupas no chão vão nos separar. Cara, nunca mais com um cotonete em cima da pia. Aí, ó, mulheres. É o jeito de falar. É o jeito de falar. Agora, quando você fala de comunicação, me traz alguns pontos, que não é só a comunicação de, ao invés de brigar, falar. Eu vejo
a necessidade do homem e da mulher é completamente diferente. Sim. E o Que a entendimento mulher também, Tem a tá? necessidade de falar e de ser ouvida. Quantas palavras a mais a gente fala por dia Não do que vamos eles? falar Nem sobre entra nesse isso. mérito, mas mas é Mas existe também, de um lado, de o homem entender que a mulher é diferente dele. Sim. E de a mulher entender que, às vezes, o homem chega do trabalho, está exausto e precisa ter o tempo dele. Mas esse delay, vamos dizer assim, essa diferença, acaba casamentos. Acabam casamentos. Eu maioria. demorei muito tempo. Eu levei os primeiros 4 anos de casamento. Era quebra-pau. A maioria. Porque eu achava que ele tinha que pensar igual a mim. Eu falava, caramba, pra mim é tão simples. Por que pra você não é? Aline, Eu não não sabia pensa... que, além de ele ser homem, ele era diferente de mim. Ele tinha um não perfil diferente pensa e do não vai meu. pensar, porque o cérebro masculino é completamente diferente do cérebro feminino. Então, cabe a nós, mulheres, sermos sábias e saber lidar com isso. E quando a gente fala cabe a nós, só para as mulheres que estão ouvindo a gente entender, a gente não está falando que é só a gente que tem que correr atrás e fazer. Não é sobre isso. Eu entendo que, e a Mona Lisa, a gente compartilha muito sobre esse assunto, que ambos têm que fazer por onde. Mas, normalmente, é a mulher que começa. Porque se você Porque senão fica aquela briga assim... ele não faz, então eu também não vou fazer. Por que eu tenho que fazer por ele se ele não faz por mim? Sim, filha, se você não fizer, ele não vai fazer nunca. Sim. Ah, mas eu já fiz várias vezes. Não é uma vez que você fizer que ele vai começar a fazer. Sim. Talvez esse processo demore. Demore cair a ficha. Talvez você precise se fazer de louca. Talvez você precise se fazer de fingir demência. É uma arte, né? É uma arte, mas se você usando as técnicas certas, fingir demência é excelente. Agora, pontos positivos, pontos negativos. Não, só para concluir a tua pergunta final. Para quem está casado, como manter... Para quem já está, né? Como aprimorar. Como aprimorar. Eu acho... Vou dar parabéns para vocês ontem à noite, pela saidinha. Eu e o Pedro, a gente traz muito isso desde o início. A gente tem o nosso momento. Maitê nasceu, a gente continua tendo o nosso momento. Diminuiu um pouco a frequência do que a gente fazia, porque a gente pegava um final de semana, mas um dia do final de semana, ou um sábado ou um domingo, e a gente dormia fora de casa, eu e ele. Legal. Tá? É obrigatório, era nosso dia de namorado. Então, a gente fazia e faz. Às vezes eu não necessariamente mais durmo fora, às vezes a gente só sai para jantar. Mas tinha essa coisa, a gente tem essa coisa, a gente alimenta nosso dia. Porque quando a Maitê nasceu, o Pedro ficou com ciúmes da Maitê. Eu vivi isso. Eu achei que eu não fosse viver isso. Falei, cara, o cara não é um acredito. homem, tá com ciúme de uma criança. E normalmente isso acontece quando é menino, né? Ele teve ciúmes. Marido ficar com ciúmes, não com menina. Ele teve no início, sim. Bem no início ele teve. Ele demorou a enxergar do tchau. Porque, gente, eu amo. Não tem como. São os adolescentes, me lembram todos da usina. Eu vou lá. Então, assim, ele no início ele teve essa pegada. Pô, vai distanciar a gente. Pô, eu acho que... Talvez pela experiência anterior do casamento dele, não sei. Mas isso é uma coisa que eu procurei trazer. Para não deixar apagar, sabe? E aí, quando a gente sai junto, nessas saídas, a gente não conversa de trabalho. A gente não conversa de contas e a gente não conversa de filhos. Desafiador. É proibido. Quando um começa, é eu e você. Cara, e quantas vezes, Aline, a gente não saiu e não tinha assunto? Porque a gente trabalha junto. É um exercício. A gente trabalha junto. E é mais difícil para quem trabalha junto do que... muito, porque você não tem muito assunto. Exatamente. Aí, o que eu fazia? Às vezes eu ia pesquisar, cara. Eu ia ver no notícia. Vou falar o quê? Eu vou ver o que eu vou falar de atualidade. Eu vou assistir o UFC para falar de alguma luta. Eu vou, sei lá. Entendeu? Vamos falar de atleta, vamos falar... E a vida... E assim a gente consegue fazer. E dá muito certo, assim. Ter um momento a sós. Olha, eu vou te falar que eu já aconselhei umas 4 amigas fazerem isso. E dessas 4... 3 não se separaram. É importante. Só uma que não conseguiu fazer exatamente o que eu tinha indicado, que é esse momento a sós. Precisa, cara. Porque quando a gente tem filhos, a rotina cara, engole e assim, dá uma distanciada. Querendo ou não, você... Sabe? Quando você vê, o cara tá aqui, você tá aqui. Aí o cara tá com planos para lá e os teus planos estão para cá. Não, com certeza. Com certeza. Entendeu?
Caramba, gente, a gente já tá 1h30 aqui. A gente não conseguiu entrar em outros assuntos que eu queria entrar, mas é porque realmente a vida da mulher, né, ela contempla vários pilares. Sim. É trabalho, é o casamento, são os filhos, é o autocuidado, né, é cuidar da saúde, é treinar, é estar bonita, é estar em dia. Se cuidar. Porque o estar em dia, quando eu falo, né, o se cuidar, não é só porque tem que estar perfeito, tem que estar estética, a gente se sente bem. Claro, é pra gente. Eu falo que né, primeiro tem que ser pra a você. gente se olhar no espelho, a gente contemplar o belo, né, se sentir cheirosa. cheirosa. Eu vi esses dias no Instagram uma postagem de uma senhora chorando e aí alguém fazendo o cabelo dela porque o marido chamou ela de feia. E aí eu falei, poxa, onde ela se perdeu para deixar chegar nesse ponto? Aí o cara faz uma maquiagem, um cabelo e, cara, a mulher fica linda. Falei, gente, a gente não pode se perder da gente nunca, sabe? Você pode ser dona de casa, não tem problema nenhum. Aliás, eu dou parabéns para quem é dona de casa, porque eu acho que é uma função enorme, grande, desafiador. Eu acho. Muito mais do que trabalhar fora, muito mais do que tudo. A casa me consome muito mais do que qualquer coisa. Prefiro 1000 vezes trabalhar fora do que trabalhar em casa. Mas a gente não pode se perder. Você tem que estar também olhando para você, se cuidando, se vendo como mulher, se vendo como mãe, como esposa, mas como mulher em primeiro lugar. Olhando para o espelho e vendo o que você está gostando, se você gosta do que você vê. E se você não gosta, amor, correr atrás. Agora, quando você fala em correr atrás, né? As mulheres, quando elas estão com problemas, eu palestro para mulheres, atendo na mentoria em grupo, mentoria individual, algumas atendo para problemas pessoais que querem ajuda, grande parte para os seus negócios, né? Então é uma linha mais business, mas de um modo geral, quando o problema está na empresa, tem um problema em casa, né? Ou na vida pessoal, enfim. E quando a gente fala assim, corre atrás, né? Quando você fala corre atrás, o que você acha que é importante para a mulher que ela está com problema, né? Que você falou dessa senhora, ou a pessoa está com uma insatisfação no casamento. O que você acha, essa mulher que está assistindo a gente, que está com um problema em alguma área da vida dela? Qual que é o ponto de partida para a mulher sair da areia movediça? Ela está lá, lutando. Porque, às vezes, eu vejo uma solidão entre as mulheres. Sim, eu falo assim, Aline, eu acho, tá, que um grande erro da mulher depois que casa é acabar com as amizades, né? Recém-casadas aí, se vocês forem ver, a maioria vai se afastando das amigas que ainda estão solteiras. É óbvio que eu acho que o certo é andar iguais com iguais. Não que tem que se afastar, mas tem que ser em locais apropriados de uma mulher casada, sendo bem sincera. Mas eu acho que você tem que ter uma redezinha de apoio mínima que seja, sabe? De amigas que vão virar para você e vão falar, cara, ó, não tá legal. Cara, vamos melhorar isso. Poxa, eu tô achando você triste. O que tá acontecendo? Eu acho que é um ponto de partida da amizade. É você se olhar e entender que você é templo do Senhor, sabe? É você olhar e você entender que, cara, eu tô aqui por um motivo. Eu existo por um motivo. Por que aos 47 anos eu tô fazendo outra faculdade? Mais um recomeço na minha vida. Vai dar certo? Vai, porque eu vou correr atrás. Com certeza. Entendeu? Não é porque eu sou a mulher do Pedro Rizzo, não é porque... Não, é porque eu vou correr atrás para dar certo. Com certeza. Então, assim, eu acho que eu tenho meus momentos de que, tô com preguiça de treinar, tô com preguiça de academia, não tô com vontade. Mas, cara, a saúde, o físico, ele precisa estar em primeiro lugar. Porque se você não tem saúde, você não tem nada. E aí eu vejo muitas mulheres largadas, sem se cuidar. E uma coisa vai levando a outra, né? E aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem a separação, aí vem a traição do marido, É uma avalanche. É uma avalanche. Caramba. Gente, faltou tempo nesse podcast. Mas precisamos encerrar, infelizmente. Agora, o que eu queria? No final do meu podcast, tem um negócio que eu chamo de megafone. Nossa. Megafone é o quê? Que medo. Eu estou te dando um megafone. Você vai falar para todas as mulheres do mundo. Em todas as línguas. Elas vão entender. Vai ter tradução para todo mundo. Qual que é o recado que você deixa? Que a gente tem uma força, porque nós
somos mulheres e geramos vida. E a gente tem uma força. Deus nos deu esse papel, que é um papel que não é para qualquer um. Gerar uma vida, botar um filho no mundo. Então, a gente tem uma força extraordinária. Todas nós temos. E todo mundo é capaz de recomeçar. Quantas vezes for preciso. Mulher, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de arriscar um novo emprego, de arriscar uma nova faculdade, de arriscar mudar de estado, de arriscar. Não tenham medo. Nós somos muito fortes e capazes de tudo. Forte. Encerramos mais um Metascast. Obrigada. Obrigada pela tua parceria, pelo teu tempo de você vir aqui falar sem hesitar. Eu que agradeço. A Aline me conhece bem, ela sabe que eu sou dos bastidores. Apesar, você tem Instagram, você faz seus vídeos, mas eu apago 100 vezes antes de postar. E aí, para falar em público, eu morro de vergonha. Mulheres fortes têm que falar para outras mulheres. Mas assim, quando você me chama, eu sei que sempre tem um propósito por trás disso. Com certeza. E eu te admiro muito, admiro o trabalho que você está fazendo. Obrigada. Eu sei que você vai levantar uma geração de mulheres aí que está precisando. Amém. A gente tem uma necessidade mesmo de uma apoiar a outra, uma entender a outra. A gente viveu isso na nossa gestação. Apesar de eu ter tido 2 filhos antes, já ter sido mãe antes. Quando eu fui mãe da Maitê e você mãe do Roger, eu me senti mãe pela primeira vez. E nós nos apoiamos. Nós fomos uma rede de apoio da outra. Foi. Então, que isso seja, assim, também de exemplo, né? Para as mulheres que estão aí nos assistindo, que vocês busquem rede de apoio. E rede de apoio de pessoas que têm os mesmos valores que os seus. Assim como no relacionamento, a amizade também tem que ser a mesma coisa. Exato. E isso acho que nos fortalece e nos une até hoje, né? Com certeza. 7 anos. Com certeza. Daí para frente. Isso mesmo. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, de verdade, do coração. Obrigada mesmo. E que venha o próximo, você vai ter que voltar, porque a gente faltou a gente vai entrar em outros assuntos aqui. É isso aí, Mandem galera. temas, aí a gente fala. Obrigado. E a gente continua aí no próximo Metascast. Beijo.